E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 49ª aula do curso de Bioquímica, vamos falar um pouquinho agora da fermentação alcoólica, que é praticamente a mesma forma e processo que ocorre a fermentação lática. Só que tem algumas coisas em específico na fermentação alcoólica que a gente tem que discutir para entender a sua importância no funcionamento aí para manutenção da via glicolítica. Beleza, pessoal? Bom, então, especificamente nessa aula, eu vou dar a importância da fermentação alcoólica, vou falar para vocês por quais razões ela vai acontecer e em que organismos ela vai acontecer. E, por fim, falar dos mecanismos envolvidos. É uma aula bem curtinha, beleza, pessoal? Bom, falando aqui em questão da importância, para a gente entender a importância, a gente tem que fazer um paralelo com aquilo que acontece na fermentação lática. Então, a gente já viu que a fermentação lática ela vai transformar o piruvato em lactato, e aí esse lactato ele tem uma função primordial na via glicolítica de regenerar NAD+, para perpetuar o funcionamento desta via glicolítica. No caso do etanol, ele vai ser originado também do piruvato. Então, o piruvato vai ser convertido em etanol. Essa etapa ela não acontece de uma só vez, existe uma etapa intermediária para fazer com que isso ocorra, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E uma das ideias gerais do etanol é promover também a regeneração do NAD+. Então você tem duas vias de fermentação, na qual é a produção de energia na falta de oxigênio. Essa produção de energia consiste na regeneração de NAD+, que a gente já explicou na aula anterior, aí, para você permitir aí a perpetuação do funcionamento de uma via metabólica. E uma coisa importante é que somente alguns poucos seres vivos são capazes de fermentar o piruvato em etanol. Então existem algumas plantas que fazem esse processo. Além disso, existe uma levedura muito comum chamada de Saccharomyces cerevisiae, que vai fazer esse processo aí da fermentação do piruvato em etanol. E lembrando que essa fermentação alcoólica ela tem algumas aplicações na biotecnologia. O primeiro aspecto importante é a panificação. Então, dentro da questão da panificação, não vai entrar somente a fermentação alcoólica, mas sim a fermentação lática. Qualquer tipo de processo na qual você precisa fazer com que uma massa de um determinado componente alimentício cresça, ganhe volume, você incorpora um fermento biológico. Esse fermento biológico nada mais é do que o Saccharomyces, e ele vai consumir o açúcar que tem nesta massa, e neste consumo, por ser um ambiente que não possui oxigênio, esta levedura passará a produzir dióxido de carbono, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, e isso vai fazer com que a massa cresça. Então a fermentação tem uma função primordial, principalmente na panificação e na confecção de bolos, para dar volume em uma preparação alimentícia. E um outro ponto importante é que a fermentação alcoólica ela serve para a produção das bebidas alcoólicas. Então nós temos a cerveja, que é um tipo de bebida fermentada, na qual você vai utilizar essa levedura, e você também tem as bebidas destiladas, onde você teve todo o processo de fermentação, e aí por separação, por diferença de ponto de evaporação, ponto de ebulição, você vai separar aí os componentes alcoólicos de outros componentes líquidos. Então, na biotecnologia, existem preparações específicas que dependem de uma levedura para realizar determinados tipos de produtos que são aí amplamente comercializados. Tanto os pães como as bebidas alcoólicas são duas aplicações biotecnológicas aí desta fermentação alcoólica. Beleza, pessoal? E para falar rapidinho aí do mecanismo, nós temos que entender que dentro da fermentação nós temos a regeneração de NAD+. A gente já viu na aula anterior a fermentação lática. Então, basicamente, na fermentação alcoólica nós temos um processo a mais. Que processo é esse? Então, primeiro de tudo, nós temos o nosso piruvato. Esse piruvato ele vai ser convertido a acetaldeído inicialmente. O que vai acontecer? Para essa conversão, nós utilizamos uma enzima chamada de piruvato descarboxilase. A piruvato descarboxilase vai promover essa catálise aí de conversão do piruvato a acetaldeído. E para realizar esta reação, ela vai precisar de dois cofatores. Uma é o magnésio e o outro é o TPP, também conhecido como tiamina fosfato, que é uma vitamina. Essa vitamina ela pertence ao complexo B, especificamente falando, vitamina B1.
E nota o seguinte, nessa reação nós temos uma modificação que vai ocorrer a liberação desse CO2. Como é que vai ocorrer essa modificação? Como o nome da enzima já diz, a piruvato descarboxilase ela vai descarboxilar este piruvato. O piruvato ele tem 3 carbonos. Este carbono aqui, esse grupamento carboxila, ele vai sair nesta forma de CO2. E aí você vai ter esse grupamento aldeído. Vê que agora você só tem 2 carbonos. No caso da liberação deste CO2, é o fator que vai fazer, por exemplo, o crescimento em volume de preparações de panificação e bolos. Beleza, pessoal? Transformado, então, o piruvato em acetaldeído, nós passamos para a próxima etapa, que é a produção do etanol. Quem vai fazer isso é a enzima álcool desidrogenase, e ela vai justamente pegar o NADH e converter ele em NAD+, ou seja, ele vai oxidar o NADH em NAD+, para ser convertido em etanol. Então, este grupamento do acetaldeído, esse grupamento aldeído aqui, ele vai ser oxidado para ser convertido em etanol. Então, o etanol é a forma reduzida do acetaldeído, tá, ok? Esse processo ele vai acontecer também, semelhantemente à fermentação lática, quando houver a ausência do oxigênio no meio. E lembrando sempre que esta reação ela não é de todos os organismos, de todos os seres vivos. Apenas alguns poucos seres vivos apresentam aí esta formação de etanol por decorrência da presença destas enzimas. Beleza, pessoal? Bom, essa é a referência então que eu utilizei para essa aula. Aula curtinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E não esquece de participar, clicando aqui no botão se inscrever e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida, o Kainan Max do canal de Biociências e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.